Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos amigos. Hoje, uma noite especial, muito especial. Hoje, dia 20 de maio, a nossa igreja, nossa amada Igreja Batista em Valão dos Pires, está completando 64 anos de existência. Nós estamos muito felizes. Infelizmente, como já dissemos, é talvez o primeiro ano, eu acredito que sim, que nós não podemos nos reunir no templo e fazer uma grande festa, como já havíamos programado desde o início do ano, como já estávamos conversando, mas nem por isso nós deixamos de adorar, engrandecer e exaltar a Senhor. Se você nos acompanha pela rede social, você já viu que durante toda essa semana nós estamos postando alguns vídeos de irmãos da igreja, de pastores amigos, de pessoas amigas, parabenizando a igreja, alguns vídeos antigos da igreja. Hoje também um grupo de irmãos, eles fizeram um vídeo muito bonito com o histórico e algumas fotos antigas da igreja, algumas fotos da história da igreja. Você pode acessar aí através do Facebook e também através do nosso YouTube. Nós estamos montando um canal do YouTube também, para que a gente possa fazer essa live, conseguir chegar a mais pessoas. E se você quiser e puder nos ajudar, você pode também entrar lá no YouTube, no canal da Igreja Batista em Valão dos Pires, também se inscrever lá para ajudar a gente, e assim então a gente conseguir divulgar. E lá tem todos esses vídeos, você pode olhar, se você já conhece alguém, se sua família é de lá, se você já foi de lá, matar a saudade, e assim então a gente poder adorar ao Senhor e engrandecer ao Senhor durante esse tempo tão difícil. E para a gente dar início também ao culto de hoje, está aqui do meu lado também o meu pai, do meu outro lado o meu avô, e a todos nós e a nossa igreja. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Eu quero, em nome da Igreja Batista Central de Etalva e em nome da Associação Batista Norte Fluminense, como presidente nesse tempo, dar aos irmãos, como Igreja Batista de Valão dos Pires, igreja cooperante de nossa associação, igreja cooperante de nossa Convenção Batista Fluminense, cooperante da Convenção Batista Brasileira e também filiada à Convenção Batista Mundial, Aliança Batista Mundial do nosso, da denominação chamada Batista, né? Eu quero dar aos irmãos os parabéns nesses 64 anos de existência e de proclamação da paz de Deus, do Evangelho. A graça do Senhor, a boa mão do Senhor permaneça sobre os irmãos e em tudo o nome do Senhor seja engrandecido, exaltado a partir da pregação do Evangelho, do testemunho dos irmãos nessa localidade. Quero louvar a Deus pela deixar com os irmãos o que está em 1 Coríntios capítulo 15, 58, e esse deve ser o lema de toda a igreja. É um versículo que fala a toda a igreja. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo isto, 1 Coríntios 15, 58, diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deixo aqui também um abraço da minha esposa, Ana Lúcia. Gostaria de estar aqui, mas não pode estar. Deus abençoe os irmãos e também é a oração dela. Vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que nos abençoe nessa noite. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, porque Tu és o nosso Deus soberano, o Criador dos céus, da terra, o Criador de todos nós, o doador da vida e o Senhor que tem preservado a vida de cada um de nós. Muito obrigado, porque o Senhor instituiu a igreja, e a igreja é firmada, estabelecida sobre Jesus Cristo, Teu Filho, a rocha dos séculos. E Ele disse que iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam nunca sobre ela, e nós cremos nisso. E sobre esta palavra temos pregado o Evangelho da salvação em Cristo, temos que fazer, e a igreja continua forte, firme, a despeito das circunstâncias, das adversidades e dos tempos, a despeito desse tempo de pandemia, quando não podemos estar juntos, reunidos com o templo edifício aberto.
mas estamos com a igreja aberta, porque a igreja nunca estará fechada, mas a igreja sempre estará aberta, proclamando a mensagem de salvação que Jesus Cristo veio trazer a todo aquele que crê. E nós pedimos que o Senhor continue abençoando esta igreja, continue abençoando o seu pastor, a família pastoral. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, que a tua boa mão permaneça sobre a vida de cada um deles e de cada um de nós. Recebe nesta noite o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão. Em nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, para essa noite especial, nós temos um tema que é: a última palavra é do Senhor. A última palavra é a que vem do Senhor. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 16. Deixasse ela aberta. E como é uma noite especial, nós vamos primeiro louvar o Senhor com 2 cânticos e depois então nós vamos à reflexão. Mas já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 16. Nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis. Estamos adorando ao Senhor, nós estamos engrandecendo ao Senhor, nós estamos alegres pelo aniversário da igreja, mas triste em outras situações. E aí nós vamos então adorar ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Apenas servo, amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
Não as circunstâncias adorarei somente a ti, Jesus. Meus irmãos, não importa as circunstâncias, não importa pelo que estamos passando, mas nós adoramos ao Senhor. As circunstâncias hoje dividem as nossas emoções. A gente fica triste por não estar junto, fica triste por causa de algumas pessoas enfermas, fica triste por causa desse vírus que tem assolado, mas a gente fica alegre. As circunstâncias, nós louvamos ao Senhor. E vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo: te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas suas promessas e por tudo que és. Nós queremos simplesmente agradecer ao Senhor esta noite. Esse é o desejo do nosso coração. É disso que o nosso coração está cheio, de gratidão ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar, agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me passar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, mas a maior gratidão de todos é porque Ele nos libertou e Ele nos salvou. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus 16. O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, começando no 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: indo Jesus de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi com carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá
sido desligado dos céus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Muito obrigado, Senhor. Nós sentimos a sua mão poderosa nos sustentar. Muito obrigado porque nós cremos na tua soberania. Muito obrigado porque nós deitamos e dormimos, mas acordamos porque sabemos que o Senhor é quem nos sustentou. Muito obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas manhãs. E Pai, nesta noite, muito obrigado pela igreja Valão dos Filhos, ó Pai. Essa instituição tua, Pai. Muito obrigado por cada irmão que está lá. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito na vida desta igreja e ainda vai fazer, ó Pai. Nós queremos agradecer. E neste momento, Senhor, pedimos, abra os olhos dos nossos. Pai, nos dê e que a luz do teu conhecimento sobre as nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis. E como eu disse aos irmãos, é um misto de emoções. Estamos por dificuldades. Isso nos gera tristeza. Mas também nós sentimos o Senhor nos sustentar. Mas também sabemos que hoje a nossa igreja completa 64 anos de vida. E ficamos felizes. Mas tem hora que ficamos tristes porque não podemos estar juntos. Mas também ficamos felizes porque isso não nos impede de adorar ao Senhor. Isso não nos impede de manter a comunhão. De cada um estar aí na sua casa gravando um vídeo parabenizando a igreja e mandando para os outros irmãos. E as pessoas começam a buscar fotos antigas e vídeos antigos. E as pessoas começam a se lembrar de história. E como isso tem deixado meu coração feliz essa semana. Como isso tem me alegrado. E a irmã Decilda, ela foi muito feliz em escolher esse tema, escolhido por ela. A última palavra vem do Senhor. Meus irmãos, tem hora que parece que tudo vai desmoronar. Isso não é por causa do que nós estamos passando, mas isso passou a existir desde o início da igreja. Na verdade, desde o início da humanidade. Enquanto sempre alguém do povo de Deus se levantava para falar do que o Senhor queria que falasse, para fazer a obra do Senhor, sempre houveram dificuldades, sempre houveram aqueles que quiseram derrubar, sempre houveram aqueles que quiseram fazer alguma artimanha ou alguma armadilha para que a palavra do Senhor não continuasse. O inimigo de nossas almas anda solto ao nosso derredor, bramando e buscando um jeito de nos derrubar. A palavra vem do Senhor. Parece que pode estar tudo no meio de uma tempestade. Está. Parece que a gente não vai sobreviver e o nosso barco vai afundar. O nosso barco vai falar, mas sobre a palavra do Senhor, a calmaria vem. A bonança vem. O céu se abre e nós podemos entender os caminhos de Deus. E é algo muito importante para a gente falar nessa noite em relação à nossa igreja. Porque a igreja, meus irmãos, é projeto de Deus. Eu vejo muito pastor, às vezes quando vai pregar, e ele começa a pregar, e ele começa a falar muito mal de algumas igrejas, ou da igreja em si. E isso me causa, às vezes, um sentimento muito doloroso. Porque eu quero dizer para os irmãos, não que eu acho que a igreja, toda a igreja está certa, ou que a gente sempre está certo, não. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado na hora de falar isso e dividir bem, porque a igreja, como instituição divina, como projeto de Deus, ela é perfeita. Infelizmente, composta por seres imperfeitos. Talvez eu, o maior e o primeiro deles. Mas como projeto de Deus, a igreja é perfeita. A igreja já desde o início da igreja, muitos tentaram. Nós conhecemos a história. Roma perseguiu a igreja. Nero pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Cristãos eram amarrados e jogados para leões famintos, vestidos de pele de ovelhas. Cristãos eram mortos. Os cristãos foram incendiados por Nero no seu jardim. E ele dizia que a iluminação do seu jardim, simplesmente por dizer que seguiam a Cristo. E a igreja sempre tentaram destruí-la, mas ela sempre sobreviveu, porque a igreja é plano de Deus, e o plano de Deus é perfeito. E a última palavra vem de Deus. Olha o texto que nós lemos. Jesus
estão dizendo por aí ser o Filho do Homem? E eles começam a responder: olha, Senhor, alguns dizem que você é uma reencarnação de João Batista. Outros dizem que você é uma reencarnação de Elias. Outros dizem que é uma reencarnação de Jeremias. E como Jeremias sofreu e foi perseguido. E outros dizem que você é um dos profetas. Jesus, tudo bem. Eles não me conhecem ainda. Não de perto como vocês me conhecem. Mas agora me digam vocês. Vocês que estão comigo todo dia. Vocês que estão aqui junto comigo 24 horas por dia. Vocês que estão comigo, estão aprendendo tudo que eu estou falando. Estão ouvindo tudo que eu estou falando. Me digam vocês quem vocês acham que eu sou. E naquela hora Simão Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ah, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. E você é bem-aventurado. E ele diz: Pedro, sobre esta pedra. Meus irmãos, não confundam. A pedra que Jesus está falando não é Pedro. A pedra sobre o fundamento, a pedra fundamental, a pedra angular da igreja é o próprio Cristo Jesus. Sobre esta pedra, e quando ele fala sobre esta pedra, é sobre a declaração de Pedro e falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: sobre esta pedra, sobre este fundamento, de que eu sou verdadeiramente o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. A igreja jamais será destruída, porque ela está firmada em Cristo Jesus e ela é projeto divino. É sobre a pedra que é Cristo Jesus é que ela está firmada, ela está alicerçada, e sobre esta pedra ela é firmada. Nós sofreremos sim perseguições, nós sofreremos sim angústias, doenças, como estamos vivos, sobre a doença. Elas não vão parar de vir. Essa não é a primeira, essa não será a última. As doenças continuarão a existir sempre. Mas a igreja está firmada sobre a pedra angular, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este fundamento, é sobre esta palavra. E é por isso que podemos bater no peito e dizer: a última palavra é do Senhor. Pode ter pandemia. Pode a igreja ficar 2, 3, 4 meses fechada. Tomara que volte semana que vem. Mas se tiver que ficar mais algum tempo, a palavra de Deus e a igreja dos filhos está firmada sobre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este fundamento e é sobre esta pedra que a nossa igreja está firmada há 64 anos e continuará firmada nos anos que ainda virão. Mas, meus irmãos, outra coisa muito interessante que nós devemos meditar é, como eu já disse no início, infelizmente, a igreja é um projeto divino, mas infelizmente ela é também formada por seres imperfeitos. E como eu disse, talvez eu o primeiro ou o maior deles. Porque somos pecadores. Como eu costumo dizer para os irmãos, e eu vou repetir agora, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa natureza. E se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, nós nunca poderíamos alcançar a vida. Então, na verdade, nós somos pecadores e somos imperfeitos. Olha que coisa interessante, nós acabamos de ler um texto onde Pedro dá aquela declaração, Jesus Cristo olha para ele e fala assim: Pedro, você está cheio do Espírito Santo. Pedro, foi o Espírito que te revelou isso. Isso veio do próprio Pai. Agora você imagine a altura que o ego de Pedro foi naquele momento. Você já conhece a Pedro. Você já sabe quem é Pedro, aquele cara ousado que sempre estava na frente, o líder. Agora você imagina saindo da própria boca e falar: você está cheio do Espírito Santo. Foi o Pai que te revelou isso. Imagine você na escola. Se lembre quando você estudava? Ou talvez você que ainda é novo, adolescente, junior, criança, que está na escola. E a sua professora faz uma pergunta bem difícil. E ninguém sabe responder da classe. Mas você sabe. E aí você se levanta corretamente. O professor te elogia. Muito bem. Parabéns, você é muito inteligente. E a gente se enche. Nosso ego vai lá em cima. E Pedro naquela hora se sentiu
talvez um super-herói. Mas sabe o que é mais interessante? Esse texto, alguns versículos à frente, Jesus começa a falar de todo o sofrimento que ele iria sofrer, de tudo que viria e de tudo que iria acontecer para os seus discípulos. E aí, Pedro se levanta e fala assim: Senhor, que Deus não permita que isso aconteça. Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Jesus Cristo olha para ele e fala: Satanás. O discípulo que alguns versículos ali atrás estava cheio do Espírito Santo e o Pai havia revelado aquilo para ele, e naquele momento ele estava se sentindo maioral, passam-se apenas 2 ou 3 versículos, Jesus olha para ele e diz: aparta-te de mim, Satanás. Meus irmãos, nós somos falhos. Nós somos super-heróis, é por isso que eu digo aos irmãos que o Evangelho não é porque você já é um crente de 30, 50 anos de igreja que você não precisa ouvir sobre o Evangelho e que você não precisa buscar intimidade com o Senhor. O Evangelho ele tem que ser diário em nossa vida, porque nós nos esquecemos. Nós somos falhos e pecadores. A igreja é um projeto divino, mas formado por pessoas imperfeitas, pessoas que erram, pessoas que se esquecem. Pessoas que às vezes fazem mal umas às outras. Meus irmãos, eu estou há pouco tempo com os irmãos, mas eu quero falar para os irmãos que algum dia eu vou errar com algum dos irmãos. E isso é certo, porque eu sou imperfeito e eu sou falho. E eu quero desde agora, se eu errar com o irmão, te pedir perdão. E eu quero te pedir de coração aberto, que caso algum dia aconteça, que o irmão me procure. Pastor, aquela palavra que o Senhor falou naquele dia não me caiu bem. E meu irmão, se eu realmente estiver errado, eu vou conversar com você de coração aberto, eu vou te pedir perdão, porque eu sou falho e eu sou pecador. E da mesma maneira que eu sou falho e pecador e eu posso vir a errar com vocês, e o irmão pode vir a errar comigo, e o irmão pode vir a errar com outro irmão, e a igreja precisa entender isso. Nós vamos errar uns com os outros, mas nós temos que ter a humildade e o coração aberto de pedir perdão e entender que nós temos que nos amar e nos perdoar mutuamente. E só assim uma igreja pode crescer. Só assim uma igreja pode continuar quantos anos vierem proclamando o reino de Deus. Só assim uma igreja pode estar firmada sobre Jesus Cristo. Porque o que ele ensinou é o amor e o perdão. Quando perguntaram, Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Ele diz, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na verdade, Jesus não queria dar um número. Jesus queria dizer, não importa quanto tempo errar, quanto o teu irmão vai errar contigo, perdoe infinitamente, porque você também erra com ele e erra com os outros. Você também erra com ele e erra com os outros. E da mesma que merece o perdão, você tem que liberar perdão para o seu irmão. E é assim que uma igreja cresce junta, porque a igreja é um corpo, e é um corpo só, e o corpo precisa estar junto. Nós erramos uns com os outros. Nós fazemos parte de um projeto perfeito de Deus, mas somos imperfeitos, e nós dependemos do Senhor para o nosso crescimento. E outra coisa que eu gostaria de nesta noite, é que logo após Jesus falar que a igreja está firmada sobre este fundamento, que ele mesmo ele diz, as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, muitas pessoas ao ler esse texto, às vezes entendem de forma errada. Na verdade, as pessoas entendem que a igreja parece que a igreja está trancada e o inferno está batendo na porta e nós temos que segurar a porta e não deixar o inferno entrar, mas é completamente ao contrário. Jesus diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Na verdade, a igreja é uma arma de ataque do nosso Deus. Se você ler Efésios 6, Paulo nos dá toda a armadura. Então a igreja precisa se vestir dessa armadura de ataque e a igreja precisa atacar o inferno. A igreja precisa de pessoas regeneradas e prontas para atacar o inferno. E infelizmente o que nós temos visto hoje em dia não é isso. Como eu disse, a igreja é plano perfeito de Deus, mas composta de pessoas imperfeitas. E a gente tem visto igrejas e pastores pregando que hoje tudo está muito normal. É o pecado. É melhor não pregar contra o pecado. Prega contra coisa boa,
pode se ofender e sair da igreja. Meu irmão, a gente não quer que pessoas saiam da igreja, mas tome para saquear o inferno e povoar o céu. E infelizmente, muitas igrejas de hoje em dia estão povoando o inferno e saqueando o céu. Porque a pessoa está na igreja, ela está com os crentes, ela vive como os crentes, mas não é crente. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós erramos. Sim, pode nos salvar ao sangue de Jesus. E quando nós temos um encontro com esse Jesus Cristo, deve ter uma mudança de vida. Infelizmente, nós estamos vendo os dias modernos. Você pode viver da maneira que você quiser. Deus te ama. Não. Deus te ama. Venha como está, mas aqui dentro você tem que ser transformado. A igreja é sim um grande hospital. Mas agora imagine você, se você está doente, procura um hospital e você chega na recepção do hospital, a pessoa fala, o que você tem? Aí você fala assim, eu sou muito doente. Aí a pessoa fala, muito bem, aqui é o seu lugar. Você procurou o lugar certo, um hospital. Entre. E você entra naquele hospital. E quando você entra, você fala assim, e aí? Que remédio eu vou tomar? O que precisa ser feito para que eu seja curado? Aí o médico olha para você e fala assim, não, meu amigo, aqui é lugar de doente. Todo mundo aqui é doente. Então a gente não faz nada não, só você ficar aí. Infelizmente, muitas igrejas estão agindo assim. Realmente, a igreja é lugar de doentes. A igreja é lugar de enfermos. São pessoas machucadas cuidando de outras pessoas também machucadas. Mas elas precisam do remédio e elas precisam buscar a cura. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. Você não pode ter um encontro com Jesus. Você não pode buscar intimidade com o Senhor e continuar a pessoa. Se você, depois de que entrou na igreja, é a mesma pessoa que você era antes de entrar na igreja, meu irmão, você está no lugar errado. E eu sinto te dizer, mas você não encontrou verdadeiramente a Jesus Cristo. Nós precisamos estar como igreja unidos, mas nos sarando uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros para atacarmos o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não pode se acomodar. A igreja não pode querer passar despercebida. Existe uma história antiga que dizia que o rapaz ele foi servir, não sei se Forças Armadas, e é apenas uma história também, mas ele disse que no batalhão que ele foi, e ele serviu lá durante um ano. E depois de um ano, quando ele voltou para a sua igreja, ele foi dar um depoimento, dar um testemunho. E ele falou, meus irmãos, eu estive lá no meio daquele pessoal, e a igreja adorava, glorificava a Deus. E falava, meus irmãos, aquilo lá é muito difícil. Aquilo lá tem muita corrupção lá dentro. Aquilo lá rola muita droga. Aquilo lá é muito palavrão. É muita pornografia. Meus irmãos, os irmãos não têm noção, lá acontece de tudo. Mas graças a Deus eu passei um ano da minha vida lá e ninguém descobriu que eu era crente. Meus irmãos, Deus não precisa de agente secreto. Deus precisa de agentes que estejam dispostos do inferno e agora querem transformar a outras pessoas. É para isso que a igreja existe. É para isso que a igreja serve. Igreja é feita para atacar o inferno. E quando a igreja está unida, quando a igreja está fortalecida, como a igreja é composta sim de doentes, mas doentes em tratamento, doentes que estão buscando a cura, doentes que estão buscando a restauração em Cristo Jesus, doentes que transformaram a sua vida, ela se fortalece e a porta do inferno não prevalece contra ela. E é assim que a nossa igreja tem que ser. Pessoas doentes, sim. Pecadores, imperfeitos, todos nós somos. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que todos nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Mas pessoas que estão buscando transformação de vida, pessoas que querem se ajudar, que querem se ajudar e se curar mutuamente para se fortalecer e as portas do inferno não prevalecem. Nós não podemos ser igreja acomodada. Nós não podemos ser igreja de menos com apatia espiritual. Ah, eu estou aqui, eu venho domingo, eu dou meu dízimo e está tudo bem. Satisfeito. Não. Nós temos que ser igreja que vai para a batalha.
Igreja que cresce junto, que aprende junto e vai para a batalha. E meus irmãos, eu posso dizer de coração que eu encontrei isso na igreja em Barão dos Pires. E eu quero que continue assim. E eu vou lutar para que continue assim. Mas eu sou só um e eu sou muito fraco. E eu preciso dos irmãos. Eu preciso de toda a igreja unida comigo, para juntos, mesmo quando um errar, mesmo quando um cair, a gente curar uns aos outros, a gente se fortalecer junto e a gente crescer junto, e que a gente nunca caia no batismo espiritual, que a gente nunca insatisfeitos, mas que a gente seja uma igreja fortalecida, uma igreja pronta para atacar o inferno, e que cada vez mais a gente esteja preparado e na frente da batalha lutando. É isso que eu espero de nossa igreja, e é isso que o Senhor espera. E é isso que eu quero lutar, e eu quero que os irmãos se comprometam a lutar comigo desta forma. Juntos, fortes, unidos, preparados. Ele disse que estamos firmados sobre a rocha que é Ele mesmo, a rocha firme, o Filho do Deus vivo. E se estamos firmados nele, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Esta é a palavra do Senhor para a Igreja Batista em Barão dos Pires e para as igrejas que são projetos de Deus e que levam o Evangelho e a vida em comunhão a sério, a intimidade com Cristo e a intimidade uns com os outros. Sejamos essa igreja. Lutemos todos os dias, porque isso não é fácil de conquistar. E quando se chega lá em cima, não é fácil de manter. Isso é um esforço e um sacrifício diário. Não adianta você falar assim, não, pastor, eu já faço isso, e aí agora eu não preciso mais. Não, eu não salvo sentado na frente. É muito difícil. Isso é sacrifício e esforço diário. Depende de mim, depende de você, depende de nós, como filhos de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida da Igreja Batista em Barão dos Pires. Pai, esta igreja, que às vezes eu não tenho nem palavra para agradecer ao Senhor, pelo Senhor ter me confiado estar na frente dela. Porque encontrei ali irmãos que amam uns aos outros, irmãos prontos e dispostos a estar na frente de batalha e saquear o inferno a fim de povoar o céu. Irmãos que são pecadores assim como eu sou, mas que estão dispostos a se perdoar mutuamente e a crescer e a se fortalecer mutuamente. É muito mais do que eu um dia pude imaginar ou pensar. Mas eu sei que a última palavra vem do Senhor. Que o Senhor pôs no meu coração e me mostrou que este era o desejo do Senhor. E o Senhor, creio também, pôs no coração dos irmãos da igreja que este era o teu desejo. Pai, nós queremos honrar isso. Nós queremos viver de forma a fazer com que o seu reino seja proclamado, não apenas em Barão dos Pires, não apenas na comunidade, mas em Cardoso Moreira, em Campos, Pai. Aonde o Senhor nos permitir ir, nós vamos. Aonde o Senhor precisar de nós, seja para estar na frente de batalha, nós vamos. Porque nós somos igreja que busca, Senhor, saquear o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque nós estamos firmados sobre a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta igreja. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão. Pai, nós podemos ver o amor de cada um, Pai, nesses pequenos e que a gente a cada dia se fortaleça mais, e que a gente a cada dia fique mais unido. Nos ajude, Senhor, a nos manter assim. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Estamos firmados no teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, muito bom estar com os irmãos. Infelizmente ainda no online. Mas meu coração continuou cheio de alegria e hoje foi um dia muito especial.
Esta semana toda está sendo. E ela vai continuar sendo. Quero dizer para os irmãos que estão aí nos ouvindo, durante toda a semana nós vamos continuar postando esses vídeos, alguns recados, acompanhando, e a gente continua se comunicando. E no domingo nós estaremos novamente com a nossa live da EBD e do nosso culto à noite. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja. E que muitos mais anos venham. Uma igreja unida, fortalecida, fazendo a obra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e boa noite.